A ciência e o cérebro. Como reconfigurei meu cérebro em 6 semanas. Aqui diz a reportagem de uma cientista que fala para a BBC Brasil. Eu já tentei fazer alguma coisa do gênero, já li muito sobre isso, mas eu nunca tinha visto um cientista falando sobre reconfiguração do cérebro, ainda mais colocando aqui em algumas semanas. Vamos ver como que ela fez, deixou de fazer e o que aconteceu com ela, e se realmente aconteceu, claro. Não é porque é uma cientista que a gente tem que levar ao pé da letra, mas, sendo da BBC Brasil, eu já sei que alguma coisa é muito interessante, eu sei que isso é verdade. Melissa Rosenbaum, da BBC Filter, ou seja, se é BBC Filter, a gente pode confiar. É surpreendentemente como é difícil não pensar em nada. Este foi um dos meus primeiros pensamentos ao me deitar na entrada de uma máquina que está fazendo a varredura do meu cérebro. Fui instruída a me concentrar em uma cruz preta, enquanto a barulhenta máquina de ressonância magnética funcional, fMRI, na sigla em inglês, faz seu trabalho. Sinto que também parece impossível manter os olhos abertos. O ruído do aparelho é meio que hipnótico e me preocupo um pouco em se adormecer afetará a aparência do meu cérebro nas imagens sendo geradas pela máquina. Como jornalista especializado em ciências, sempre fui fascinada pelo funcionamento da mente. Por isso, acabei dentro de uma máquina de ressonância magnética na Universidade de Londres do Royal Holloway para examinar meu cérebro antes de começar um curso de alteração cerebral de 6 semanas. A intenção era investigar se existe uma forma de influenciar a formação de alterações significativas no nosso cérebro, do próprio cérebro. Alterando alguns aspectos do meu dia a dia, eu esperava descobrir se é possível fortalecer conexões fundamentais no cérebro e, paralelamente, tornar a mente mais saudável. Durante o processo, aprendi técnicas que todos nós podemos usar, com resultados poderosos. Vamos ver qual que são os resultados, moça. A plasticidade cerebral e a prática de mindfulness. É muito bem conhecido isso aí, né? O nosso cérebro tem enorme capacidade de adaptação, aprendizado e crescimento. Sua natureza é plástica, ou seja, ele muda com o passar do tempo. Essa característica é chamada de neuroplasticidade, que significa simplesmente a capacidade do cérebro de adaptar-se e evoluir ao longo do tempo, em termos de estrutura e funcionamento. No passado, acredita-se que essa capacidade só existisse na juventude, mas agora sabemos que ela é uma força constante que ajuda a formar quem nós somos. E toda vez que aprendemos algo novo, nosso cérebro se adapta. Neurocientistas e psicólogos estão agora descobrindo que temos o poder de controlar parcialmente esse processo. E existem boas razões para queremos estimular o nosso cérebro, afinal, cada vez mais estudos indicam que é possível retardar ou evitar doenças cerebrais degenerativas dessa forma, com a ajuda do professor de psicologia clínica Thorsten Bauernfeld, da Universidade de Surrey, no Reino Unido. É exatamente isso que vou fazer. Atualmente, ele realiza um estudo sobre os efeitos da prática de mindfulness, a atenção plena, sobre a gestão do estresse e da emoção complexas, com foco especial sobre indivíduos com depressão profunda. E surpresa ao saber que algo simples como o mindfulness pode desempenhar um papel tão importante para pessoas em nossas mentes saudáveis. Pesquisas demonstram que a prática de mindfulness é uma forma simples, mas poderosa de melhorar diversas funções cognitivas. Ela pode aumentar a atenção, reduzir dores e combater o estresse. As pesquisas também demonstram que com apenas alguns meses de treinamento de mindfulness, certos sintomas de ansiedade e depressão podem diminuir, embora esses resultados naturalmente possam variar, dependendo das circunstâncias de cada indivíduo, como ocorre com qualquer problema complexo de saúde mental. Mas os benefícios não param por aí. A prática de mindfulness também altera o cérebro. Isso porque quando o hormônio do estresse, cortisol, aumenta, os seus níveis permanecem altos. Ele pode se tornar tóxico para o cérebro, segundo Barhofer. O estresse também pode inibir diretamente a neuroplasticidade. Por isso, seu controle permite manter a plasticidade cerebral, mas a grande questão é a seguinte: será que tudo isso irá funcionar no meu cérebro? E por 6 semanas, Barhoff adaptou um curso de pesquisa de mindfulness para tentar descobrir o treinamento todos os dias por 30 minutos, seja em uma única sessão ou em duas sessões de 15 minutos,
Pratiquei meditação mindfulness orientada, ouvindo uma gravação. Tive também uma sessão semanal de meditação com Bar Hoffer pela plataforma Zoom. O curso completo de mindfulness está disponível online, gratuitamente em inglês. Fui instruído a manter o máximo de consciência possível no momento presente e prestar atenção naquilo que normalmente costumo ignorar, como para onde vão meus pensamentos e o que ocupa minha mente em diferentes momentos. Ele também me incentivou a ficar mais consciente no dia a dia. Quando cozinhar ou correr, por exemplo, concentrar-me realmente no momento presente, trazendo minha mente de volta para o que estava fazendo e observando com que frequência ela costuma vaguear. O que é fascinante sobre esta área de pesquisa é que a prática do mindfulness, que parece ser um processo muito simples, pode ter efeitos mensuráveis. O mindfulness pode acontecer o estresse. Explica Barhofer. Você fica ciente dos desafios e das reações mais ruminantes, uma tendência à preocupação. Talvez eu não seja uma candidata ideal. Meus níveis de estresse, medidos antes e depois do processo, geralmente são baixos, mas, mesmo assim, percebi que houve benefícios. A fuga dos pensamentos. Assim que iniciei a sessão, achei que fosse fácil por 1 ou 2 minutos. Eu me concentrava na minha respiração ou em partes do corpo, conforme as instruções que recebi. Mas, em alguns momentos de silêncio, observei minha mente sair em viagens pelo tempo. Eu pensava em uma conversa que tive com uma amiga semanas atrás, depois voava em questão de segundos para uma consulta ao dentista que precisava agendar, depois para um prazo que se aproxima no trabalho, e assim por diante, sucessões, em rápida sucessão, eu conseguia observar a velocidade com que minha mente pulava de um pensamento para o outro, e bastava para acelerar este processo para que ele ficasse extremamente cansativo. Abre aspas. As divagações da mente são algo que naturalmente pode ajudar de muitas formas, explica Barhofer. Pode nos ajudar com a criatividade, mas pode também trazer maus resultados. E é aqui que entra o pensamento repetitivo, onde entra o pensamento ruminante, onde entram as preocupações, e esses são os fatores que aumentam o estresse depois de que ele se instala. Quando comecei a observar este ponto, ficou mais claro como essa brilhante capacidade que todos nós temos de pensar adiante, planejar e nos preocupar pode ser prejudicial se for tomada em excesso. Em outras palavras, revelar o funcionamento da nossa mente é a primeira etapa, fundamental para nos livrarmos da parte dessa agitação, aumentando a plasticidade cerebral. Durante as 6 semanas do curso de Mindfulness, tratei também de entrevistar outros neurocientistas para meu documentário Brain Hacks, algo como gambiarra do cérebro em tradução em português. Assim, poderia ver se havia outras gambiarras que eu poderia começar a praticar. Evidências demonstram, por exemplo, que a meditação e o exercício aumentam a plasticidade cerebral. Não aumentei meus níveis normais de exercício, mas me esforcei em correr mais rápido, regularmente 5 km no parque montanhoso vizinho, em cerca de 21 minutos. Nossa, é rápido, né? E saber que isso poderia também me ajudar a estimular o cérebro manteve minha motivação. A atividade física facilita o processo de plasticidade, afirma Ori Osmin, professor de desenvolvimento cognitivo e do cérebro da Universidade de Londres, de Birkbeck. Se você combinar atividade física com tarefas cognitivas para melhorar as técnicas do seu interesse, provavelmente conseguirá aprimorar seu desempenho. Tudo isso faz sentido se considerarmos a relação próxima entre a saúde do corpo e do cérebro, segundo Gillian Forrester, professora de cognição comparativa da Universidade de Sussex, no Reino Unido. Para ela, abre aspas, nossa saúde física e a saúde mental são totalmente entrelaçadas para criar a qualidade de vida. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu tenho certeza disso, é verdade. E a saúde física também está relacionada à saúde cognitiva. Cientistas como Forrester estão aprendendo a observar a ligação entre o corpo e o cérebro em ação estudando os bebês. No recém-formado laboratório Baby Lab, na Universidade de Birkbeck, Forrester mostra seus sinais recentes projeto, chamado de Baby Grow. O estudo irá monitorar o desenvolvimento dos bebês nos seus primeiros 8 meses de vida para identificar sinais de distúrbios cognitivos antes que eles se tornem evidentes. Mas por que é importante estudá-los tão cedo? Bem, a resposta também tem relação com a neuroplasticidade.
O cérebro da criança é excepcionalmente plástico nos seus primeiros anos de desenvolvimento. Novas conexões e redes neurológicas são criadas em velocidade frenética, à medida em que as crianças crescem e aprendem sobre ambientes à sua volta. Isso significa que, potencialmente, é muito mais fácil intervir em casos de necessidade durante essa fase altamente plástica. E esse é um dos motivos que levaram a Forrest a acreditar que é muito importante aprender mais sobre o processo do dia a dia que ajudam a modelar o cérebro. A mesma ideia também surge quando os pacientes estão se recuperando de lesões cerebrais sérias. Para saber mais, entrevistei Angelo Quartarone, diretor científico do Centro Neurolese Bono Pulejo, um centro de tratamento de lesões cerebrais na Sicília, Itália. Quartarone observa a plasticidade cerebral em ação todos os dias. Abre aspas. Mesmo nas piores condições, o cérebro ajuda a se reparar de alguma forma. Como neuroreabilitação, podemos acelerar a recuperação, ele conta. Sua equipe emprega diversos métodos de reabilitação assistida, incluindo robótica, realidade virtual e a aplicação de correntes elétricas no cérebro. Abre aspas. Uma corrente elétrica minúscula pode interagir com os mesmos mecanismos empregados pelas técnicas de neuroreabilitação, explica ele. Com isso, você consegue um duplo incentivo. Fiquei surpreso ao observar que um dos meus pacientes, que havia perdido a força dos membros do lado direito, conseguiu formar novas conexões neurais com jogos de simulação em computador. Eles ajudaram a ganhar novas capacidades motoras que que estavam perdidas. Esse tipo de aperfeiçoamento cerebral pode ensinar algo para nós todos. É evidente que praticar novas habilidades e nos expormos regularmente a novas situações ajuda o cérebro a continuar crescendo e adaptando-se. Foi assim que acabei pedindo tomate seco em italiano no restaurante. Tive uma aula rápida sobre como tocar um pandeiro tradicional siciliano antes de me sentar na base do Monte Etna para meditar. É claro que preciso destacar uma enorme ressalva. Sou uma amostra de uma pessoa. E grande parte do que aconteceu foi ilustrativo e não científico para os resultados finais. Ao final das 6 semanas, fiquei extremamente curioso para saber se todo esse trabalho teve algum efeito sobre o meu cérebro. Depois de outra ressonância do cérebro e de alguma hesitação para saber o que poderia ter acontecido na minha cabeça durante as semanas de intervenção, visitei Bonhoeffer da Universidade de Sunset para descobrir. Ele ficou até altas horas da noite analisando e comparando as duas imagens do meu cérebro. Ele encontrou resultados. A estrutura do meu cérebro de fato havia se alterado, e algumas mudanças mensuráveis podiam ser observadas. O volume de metais da minha amígdala, uma estrutura em forma de amêndoa importante para o processamento das emoções, foi reduzido do lado direito. A alteração foi pequena, mas mensurável. O impressionante é que essa alteração está de acordo com a literatura científica, que demonstra que técnicas de mindfulness amortecem o estresse observado nas amígdalas, podendo reduzir o seu tamanho. Quando o nosso estresse aumenta, as amígdalas crescem. Eu não me sentia particularmente estressada, mas mesmo assim foi fascinante observar essa alteração. A outra mudança ocorreu no meu córtex cingulado, que é a parte do sistema límbico envolvida nas nossas reações emocionais e comportamentais. Ele também é importante para que a rede de modo padrão, uma região que fica ativa quando a mente começa a vaguear e ruminar. No meu cérebro, o córtex cingulado aumentou levemente de tamanho ao longo das 6 semanas, o que indica o aumento do controle aquela área. Essa alteração também coincide com estudos publicados na literatura científica e vem de encontro às minhas observações durante as sessões. Com o passar do tempo, percebi que conseguia manter minha mente mais descansada. Eu conseguia afastar melhor os pensamentos agitados. Aí eu fui surpreendentemente observar esses resultados no meu cérebro em uma tela grande bem à minha frente, apenas com as técnicas mindfulness. Consegui aumentar uma parte do cérebro que evita que minha mente vagueie demais. Cabe aqui uma advertência. É importante reconhecer que qualquer alteração cerebral observada pode ser aleatória, afinal, o cérebro está em constante mutação. Mas os estudos indicam que a experiência como um todo valeu a pena. É um processo do qual muitas pessoas podem facilmente se beneficiar. É claro que, para que as alterações sejam duradouras, preciso continuar me esforçando a fazer algumas daquelas gambiarras. Se vou continuar a meditar todos os dias, eu realmente adoraria dizer, claro que sim, mas isso se a vida me permitir, com colaboração
Tom Hayden e Piangelo Piraki. É uma versão da BBC Filter muito interessante.